conhecer a parábola para quem não conhece ainda, ok? Então, a parábola, ela diz assim, tá dando para ler? Tá? A parábola diz assim, que havia um homem rico, esse homem rico era um homem dono de terras. Ele tinha um mordomo, esse mordomo era o administrador, o gerente geral das terras. Então, esse mordomo, ele não era o servo é aqueles que faziam serviço mais braçais. Ele era o administrador. Qual era a função do administrador? Ele ganhava pelo que produzia. Então, quanto mais ele produzia, mais ele ganhava. Quanto menos ele produzia, menos ele ganhava. Então, uma parte era do patrão, a outra parte era dele. Então, ele administrava tudo. Então, era o homem de confiança do dono da terra. Aí diz assim, havia um homem rico que tinha um mordomo. E este mordomo foi denunciado perante ele, perante o homem rico, por lhe haver dissipado os bens. Então, esse dono das terras recebeu uma denúncia que o administrador não estava procedendo corretamente com os bens que estavam lhe sendo confiados. Mas ele não diz quem denunciou, só recebeu uma denúncia. Ele diz assim, por isso ele chamou e disse, boa noite, eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas de sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Então ele estava administrando, recebeu a denúncia, e agora o dono da terra colocou ele na parede, diz assim, presta conta para mim da tua administração. Então, colocou na parede. Agora vai ter que resolver. O mordomo refletiu então e disse assim, que farei agora que o dono vai me tirar a mordomia? Ele estava na mordomia. Ele estava preocupado em pagar dívida, em pagar as pessoas que ele comprava as coisas, ele está preocupado em relatar, fazer a prestação de contas para o dono das terras. Ele não estava fazendo nada, ele estava só tirando a parte dele. Aí, quando ele recebeu o ultimato ali, ele pensou, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer nesse momento? Então, ele não queria perder a mordomia dele, de administrador das terras, ganhar o dinheirinho dele, tá numa boa, né? Então, preocupado, porém não desanimado e não parado, não inerte. Ele não ficou parado. Ele recebeu o choque ali, mas ele não ficou. Você é realmente acusado de um mordomo infiel. Não. Ele pensou, tem que tomar providência. Então ele não se desanimou. Aí ele diz assim, examinou a situação, procurou uma solução. Lavrar a terra? Não posso. Essa foi a primeira ideia que veio na cabeça dele. O que era lavrar a terra? Ele ficar na condição de servo, na condição de cavar a terra, de pegar a enxada. Ele já tinha uma certa idade e ele não ia conseguir ter esse trabalho braçal. Para ele ia ficar difícil. Aí ele pensou, mendigar? Também não. Tenho vergonha. Porque mendigar, ele vai perder a mordomia e ele vai ter que ir de porta em porta pedindo emprego, um administrador, pedir emprego para as pessoas. Na condição agora de um mordomo infiel, de um administrador infiel. Ia ficar mais difícil, ele ia mendigar mesmo o trabalho. Isso seria humilhante para ele. Então, isso foi as primeiras ideias na cabeça dele. Isso não podia acontecer. Tem que achar uma outra solução. É o que ele fez. Já sei o que hei de fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando for desapossado da minha mordomia. Ele pensou,
perder o emprego, mas eu não posso perder o meu status social. Eu não posso perder, nem ser humilhado, nem ser taxado por um mordomo infiel. Porque o que os outros vão pensar de mim? Ele não queria isso. Ele queria que ele resolvesse a situação e que quando ele fosse mandado embora, ele saía com a ficha limpa. É isso que ele queria. Mas ele não estava se comportando como deveria, né? Então ele resolveu fazer o quê? Vou negociar. Olha como ele era hábil, né? Tudo para não perder a mordomia. Depois a gente vai entender isso para os dias atuais, tá? Então, ele resolveu negociar. Então o que ele fez? Chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? Nem isso ele sabia quantos devedores deviam. Vocês veem como ele era um bom administrador. Aí ele disse assim: 100 barris de azeite. Respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Senta-se e escreva 50. Então mandou ele dar baixa de 50. Só ia pagar 50. Aí ele ficou numa boa, né? Pagou os 50. Não precisou pagar os 100 administrador. E ele resolve a situação do dono da terra. Aí chamou o segundo. Para o outro ele perguntou: e você? Quanto está devendo? Ele disse assim: 100 medidas de trigo. Escreva 80. O que ele fez aí? Ele deu a parte que era do dono da terra e não ficou com a comissão dele. Em um ele tirou 50% e no outro ele tirou 20%. Então ele negociou desse jeito. Os outros ganharam, o patrão ficou bem e ele não ganhou nada. Mas também a ficha dele vai ficar boa. Porque ele soube negociar. Ninguém vai poder dizer que ele é um mordomo infiel, um péssimo administrador. Foi esperto. Foi bem esperto. Quando o patrão voltou, desse administrador desonesto, o elogiou pela sua esperteza. Quer dizer, recebeu o elogio. Se a gente olha essa parábola, a gente vai entender o que significa, boa noite, esse elogio, tá? Recebeu o elogio. O Senhor observou com o administrador, quitou todas as dívidas. Então a denúncia poderia não ser verdadeira, mas era. É que ele soube o quê? Negociar. Ele negociou e ficou numa boa de frente para o patrão, para o dono da terra. Só não ganhou a parte dele, mas ele já vinha ganhando há muito tempo, né? Se ele perdesse essa mordomia, o prejuízo não seria grande. O prejuízo maior seria o caráter dele, que ia ficar complicado. Qual foi o resultado dessa atitude? Ficou livre de ser considerado um péssimo administrador e assumiu o prejuízo. Conheciam essa parábola? Não, ela não é muito comentada, né? Agora vamos entender a parábola para os dias de hoje. O que significa essa parábola? Quem é o homem rico? Deus. Que terras são essas? Que propriedades são essas? As várias moradas no universo. No nosso caso, planeta Terra. Quem é o mordomo? Nós. Nós que somos os administradores dos bens divinos. Qual é a tarefa do mordomo? Que é a nossa tarefa? Administrar os bens que Deus nos confiou de acordo com o nosso grau evolutivo. Que bens? Seres, pessoas, situações, objetos materiais, o que for. Dons, talentos, tudo que a gente recebe que vai nos permitir usufruir
aqui no planeta Terra. Inclusive a natureza. Inclusive a natureza. Tudo que está no planeta foi nos dado por empréstimo. Nós somos usufrutuários. O problema é que a gente incorpora tanto isso que a gente se acha o quê? Dono. A gente se acha dono de tudo isso. A gente acha dono das terras, a gente acha dono do outro, a gente acha dono das situações. Nós não somos. Nós somos os mordomos divinos. Então Deus depositou confiança em nós na administração da vida nesse planeta e nós teremos que prestar contas. Então Ele confiou a cada um de nós a tarefa de cuidar do planeta, de cuidar dos bens que Ele emprestou a você para o seu progresso espiritual aqui, que Ele permitiu você estudar, permitiu você ter um trabalho, permitiu você ter uma família. Tudo isso está programado pela espiritualidade. Isso não veio do acaso. Você tem um corpo físico, tudo isso. Então a gente tem muitos bens. Então Ele diz, olha, te dei tudo isso. O que você vai fazer com eles? Você vai fazer igual a parábola dos talentos? Você vai enterrar os seus talentos? Ou você vai fazer com que eles se multipliquem? Você vai colocá-lo a serviço do bem para dar frutos? Ou você vai só ficar com ele para si mesmo, vendendo frutos para si mesmo? Vai enterrar e ficar com ele lá. Então, estamos sendo mordomos fiéis ou estamos usufruindo dos bens sem responsabilidade em benefício próprio? O que nós estamos fazendo? É as nossas reflexões. Somos mordomos fiéis ou somos mordomos infiéis? Infiéis. Ah, isso é triste, né? Eu também achei isso quando eu fiz a parábola. Então vamos lá. A denúncia na parábola. Ele não recebeu uma denúncia? O dono da terra? Então Deus recebeu uma denúncia. Qual é a denúncia para nós? Se eu estou agindo corretamente ou não com os bens da terra? A lei de causa e efeito. A nossa voz da consciência. Deus falando dentro da gente. Deus falando com o outro. Nas nossas atitudes. A gente vai começando a perceber se eu estou agindo corretamente ou não com os bens que estão sendo me dados. Então, aponta tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Então a denúncia está aí. Não tem ninguém te denunciando. Não tem ninguém falando para você, ó, está errado, você não deve fazer isso. Não, é a sua consciência que vai dar o estalo. Vai perceber os equívocos que você cometeu. E isso vai acontecer pela lei de causa e efeito. E vai ter uma consequência dos atos que a gente faz. Então, a hora que ele recebeu a denúncia, ele percebeu, opa, o que eu estou fazendo tem um efeito, que não está bom. Então, isso que a gente tem que pensar. Então, o mordomo prudente e fiel está sempre atento à prestação de contas que terá de fazer, mantendo tudo anotado e correto, que não era o caso dele. Ele não anotava nada, nem sabia quem estava devendo. Como nós. Nós somos esses mordomos fiéis, prudentes, estamos fazendo a análise diária do que a gente está fazendo, do que a gente poderia estar fazendo melhor, do que a gente fez que não foi favorável, do que eu poderia mudar e não mudei, o que eu poderia fazer que eu ainda não fiz. Então, é as reflexões diárias. Por quê? Porque um dia eu vou ter que prestar conta dos bens que me foram confiados. E bens aqui é tudo que a gente recebe. Natureza,
família, corpo físico, oportunidades da vida. Tudo isso são bens que a providência divina vai trabalhando para auxiliar na nossa própria evolução espiritual. Tudo bem até aí, gente? Tá? Continuando. Presta conta da tua mordomia, pois já não poderás mais ser o meu mordomo. Foi quando ele recebeu o quê? O ultimato. Vai ter que prestar conta. Quando que a gente vai prestar conta? Na desencarnação. Hora do balanço. Hora da prestação de contas. E aí? Eu vou aparecer lá como mordomo fiel ou como mordomo infiel? A gente não está pensando nesse momento. Mas esse momento é o que é. É a hora da prestação de contas. Da parábola. Só o alimento. Credor vai ser pouco, agora devedor vai ser milhões. Essa parábola pegou, né? Gente, olha, eu juro pra vocês que eu fiquei um tempão analisando essa parábola. Isso dá um negócio na gente, né? Que a gente faz uma reflexão em cima disso. Então você veja, a desencarnação você vai ter que prestar conta. Te deu uma família, o que você fez com ela? Te deu a oportunidade de estudar, de aprender, o que você fez com isso? Você só cuidou da sua vida? Você só produziu para você? Ou você multiplicou isso para frente? A parábola está fazendo isso. Então, vamos lá continuar. Aí foi aquela hora que ele pensou, né? Que hei de fazer? Lavrar a terra? Aí ele pensou. É o que nós pensaríamos. Tá? O que é lavrar a terra? Se eu não tomar uma providência, eu vou ter o quê? Uma desencarnação, vou ficar por mordomo infiel, muitas vezes preso no umbral, nas zonas de sofrimento, ou ter uma reencarnação de enfermidades, de limitações físicas, de abandono de família, de miséria, de idiotismo, problemas mentais. Isso não quer dizer que é uma punição, não é uma punição, mas é uma consequência pela lei de causa e efeito, que eu não fui um mordomo fiel dos bens que me foi confiados em reencarnação passada. Ok? Então ele pensou, lavrar a terra, tá aí. Mendigar, ficar em carência espiritual, ter uma reencarnação em que eu sou totalmente dependente dos outros para existir e sobreviver. É isso que a gente quer pra gente? Se eu desencarnar na condição de mordomo infiel, eu vou cair aqui. E eu vou poder reclamar da minha próxima reencarnação. Porque ela vai ser uma consequência da má utilização dos recursos que me foram dados, que eu não soube ser um bom administrador. Então, aquele que tem muito, lhe será tirado. Porque eu não soube aproveitar. Aí, o que ele fez? Isso foi o que passou na cabeça dele. Ah, mas eu vou negociar. Lembra? Já sei o que eu vou fazer. Vou negociar. Foi a atitude dele de negociar? Foi a atitude dele. Então, na hora que ele vai negociar, ele vai sair daquela condição do mordomo infiel. Então, é o quê? É os chamados que a gente vai recebendo no dia a dia, de Deus, dos amigos, das situações que a gente passa, um convite a você olhar para o que você está fazendo com a sua vida e com os bens que estão lhe sendo confiados, com os talentos que você recebeu. Então a gente é cutucado diariamente, mas a gente pode fazer diferente do mordomo. Não estou nem aí para isso. Você catalogado como um mordomo infiel mesmo. Ou eu vou refletir e não vou perder a oportunidade do chamamento que está chegando para mim.
para que eu possa produzir algo de bom. E a minha mala, na desencarnação, ela esteja cheia daquilo que eu fiz de bom. E não há mais tempo para esperar. Não há mais tempo para esperar. O tempo é agora. A vida está te convidando no agora. Então é agora que você tem que tomar providência. Recebeu um ultimato. Estamos recebendo um ultimato. Vai querer mudar? Vai administrar corretamente? Ou vai continuar como um mordomo infiel? Já deu para entender aí o que eu estou falando? Então, diz assim Jesus: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. É uma frase que a gente não consegue entender. Mas o que isso quer dizer? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. O que é essa riqueza da injustiça? Tudo que a gente recebe, não é porque a gente tem o merecimento de estar recebendo, é empréstimo. Porque se a gente precisasse receber alguma coisa, na condição que a gente está de provas e expiações, não teríamos nada. Nós teríamos que conquistar tudo isso. O que eu for conquistando como mordomo fiel, isso vai ficando no meu patrimônio espiritual. Os valores do meu espírito vão ficando no meu patrimônio espiritual. E isso vai ser benéfico na minha vida espiritual e nas minhas próximas reencarnações. Agora, como mordomo infiel, isso também vai ficar registrado. E eu comprometo as minhas próximas reencarnações. Então, hoje o que a gente está vivendo é colheita da semeadura do passado. É efeito de causas geradas no passado que nós não mudamos. Então, hoje eu preciso gerar novas causas para que eu tenha reencarnações futuras melhores. Então, com isso, quando eu faço o bem, que eu produzo o bem, quando eu ajudo as pessoas, quando eu multiplico o trabalho no bem, não é o bem em obrigação, é o bem com amor, com dedicação, com respeito ao outro. Granjeai os amigos. Ou seja, você vai estreitar laços profundos de simpatia e de gratidão por esses seres. E eles vão retribuir a você. Porque esses laços vão se multiplicando. Tem um caso muito interessante do Chico, que ele, do Chico Xavier, nas peregrinações que ele fazia, para levar alimento nas famílias mais carentes, ele visitava sempre a casa de uma família que tinha uma moça, que ela tinha uma dificuldade de fala, de se mexer, é uma dificuldade muito grande. E o Chico foi numa dessas visitas e pediu para ela, para Valéria, Valéria, fala Jesus. Fala, Valéria, Jesus. E Chico insistiu para ela falar Jesus. Ela com muita dificuldade, ela pronunciou Jesus. Muita dificuldade. E se abraçaram, foi aquela festa, né, ali entre eles. Passado algum tempo, Chico voltou lá de novo. Foi na casa dela. Quando chegou lá, a notícia é que ela tinha ido para a pátria espiritual. Chico ficou triste. Passou algum tempo, o Chico precisou fazer uma cirurgia de angina, estava com muita dor. Aparece no quarto uma luz intensa que iluminou o quarto. Aí o Chico olhou, quem está aí? Aí a entidade, mentalmente, conversando com ele, disse assim, não lembra de mim, Chico? Aí o Chico, naquele carinho todo, assim, não, já estou mais velho, minha visão está meio complicada, não estou conseguindo enxergar quem está aí, né? Está difícil para mim. E ela bonita, né? Ela diz assim, Jesus, o Chico.
Aí ele, Valéria! O encontro espiritual. Eu imagino que isso aí deve ter sido assim, uma coisa de outro mundo, né? E ela foi lá, aplicou uma energia no peito do Chico que a dor passou. Aqui, ó. Granjeai amigos. Por quê? Quando você ajuda alguém desinteressadamente, os seres espirituais que estão vinculados àquela pessoa, às vezes pai, mãe, parentes, amigos que estão ligados àquela pessoa, eles são gratos pelo que você faz. E a parentela espiritual aumenta. Quando você precisar de ajuda, eles estarão ali para te auxiliar. Respeitando o nosso livre-arbítrio. Eles não podem mudar o nosso livre-arbítrio. Então, quanto mais bem você fizer, eu coloquei aqui, ó, poupança espiritual. Quer poupança na espiritualidade? Faça o maior bem possível, no limite de suas forças. Porque é dando, se recebe. Está na lei. Então, isso vai aumentando. Você não está ajudando só aquela pessoa. Você está ajudando todos aqueles que estão espiritualmente ligados a ela, aquela pessoa. Estão todos conectados com você. Tem uma passagem no livro Nosso Lar, do Chico Xavier, com a psicografia de André Luiz, psicografia do Chico, mensagem do André Luiz, Nosso Lar, que o André Luiz, ele fazia, quando estava encarnado como médico, ele chegou a fazer alguns receituários gratuitos. Alguns. Uns 6.000 receituários gratuitos. Mas ele fazia assim por qualquer jeito, mas ele fazia. Só que, se não me falha a memória, acho que são 10 ou 15. Esses continuam mandando vibração para ele de gratidão. E que ele nem sabia. Esses intercederam por ele, junto com a mãe, para ele poder sair do umbral e ser recolhido no Ministério do Auxílio pelo Clarencio, que era o mentor espiritual de André Luiz do Nosso Lar. Pelo bem, mesmo que de qualquer jeito que ele estava fazendo. Mas eles foram gratos, porque eles se sentiram agradecidos pelo bem que eles receberam. Então a gratidão multiplicou isso em benefício dele. Quando a gente não é grato, fica complicado. Por isso que ele fala aqui, ó, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Injustiça por quê? Porque a gente está recebendo tudo gratuitamente. Dai de graça o que de graça recebeste. Tudo a gente está recebendo de graça. Alguém comprou um corpo físico, pagou em suaves prestações. Alguém pagou em suaves prestações no planeta Terra, que está te acolhendo. A natureza, os alimentos, as plantas, os animais, a sua família, você pagou? Você não pagou. Mas você recebeu. Para te auxiliar na tua reencarnação. Aí ele diz assim, quando estas vos faltarem, quando faltar o quê? A mordomia. Os bens não estiverem com você. Vos recebam eles no tabernáculos eternos. Você não tem mais a materialidade, mas você tem a riqueza espiritual. E eles te receberão no plano espiritual felizes, porque você foi um mordomo fiel. Você receberá agora os bens espirituais e eternos que serão concedidos ao teu patrimônio espiritual, para a tua própria evolução, que tem muito mais valor do que os materiais que a gente tem. Os materiais ficam aqui e é só para usufruir, nada mais. Tudo vai ficar aqui.
Deu para entender aí a lógica? Aí vamos lá, fechar mais um pouquinho aqui. Então, vamos fazer poupança espiritual. Tá? Poupança espiritual. E Jesus, então, quando o dono da terra vem, elogia, não é? Ele fez um negócio certo. Elogia pelo seguinte: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Que os filhos deste mundo são mais prudentes? Porque nós conseguimos administrar o dinheiro, os bens materiais, com tanta dedicação, para não perder dinheiro, para ter lucro. A gente manipula esses bens materiais de uma forma tão assim, como se eles fossem exatamente tudo nosso, para enriquecer cada vez mais. Ele diz assim: mais do que os filhos da luz, mais do que os espiritualistas, os materialistas, eles administram melhor do que os espiritualistas, que não estão nem um pouco preocupados com os valores reais do espírito. Que são esses que eu vou carregar comigo. Primeiro, o que eu fiz dos bens que recebi, das oportunidades que a vida me ofereceu. Depois, o que eu desenvolvi com isso? As minhas virtudes, a minha inteligência, os amigos que eu conquistei, seus patrimônios espirituais, que eu vou levar. Essa é a poupança espiritual. Celular, internet, carro, apartamento, corpo físico, roupa. Ninguém vai levar. Por isso que ele fala que os materialistas, os filhos dessa geração, são mais prudentes, são muito mais materialistas do que espiritualistas. Não estão preocupados com os valores do espírito, mas estão preocupados com o culto ao corpo, ao físico, e não aos valores espirituais. Esses é que vão te enriquecer. E para a gente encerrar, diminuamos as dores dos que sofrem, os problemas dos que erram, suavizando um pouco a situação deles perante a lei divina. Certamente entre eles e nós se estabelecerão laços de amizade e confiança. Granjeai os amigos. Com afeto puro com que também nos acolherão em nossas necessidades no aqui e no além. Façamos isso rápido, enquanto temos autoridade, poder e bens, possibilidades concedidas por Deus nesta reencarnação, antes que o Senhor nos tire amor do mundo. Então que a gente faça isso o mais rápido que a gente possa. Porque a hora que a gente desencarnar, eu vou ter que fazer o quê? Prestar contas de tudo o que eu fiz. Para quem? Para o Senhor das Terras. Entendeu, gente? É isso que vai acontecer. Então, tá aí, ó. Fora da caridade, não há salvação. Esse é o lema. Não tem salvação. Para nós não tem. Porque nós ainda precisamos da desencarnação, porque senão, se a gente ficasse aqui, nós acabaríamos com a Terra. Então nós precisamos de vez em quando largar aqui, para voltar para lá para fazer a reflexão. Porque a gente não faz a reflexão aqui, e aí a gente desencarna para poder fazer a reflexão lá. E a gente desencarna, volta para cá, e combina tudo o que vai fazer. Vem para cá, para resolver todas as questões. Aí vem o filho difícil. Aí eu joguei pedra na cruz. Aí você vai desistir desse fulano, porque não tem mais jeito. Aí a espiritualidade diz assim: não pode desistir. Você tem que ir até o final. Você tem que desistir
pelo menos, perdoar aqui. Porque se eu me resolver e eu continuar na resistência, na vingança, nos maus tratos, eu estou me colocando na próxima reencarnação com essa criatura de novo, para resolver em situações mais complicadas ainda. Então, se eu não consigo resolver o outro, mas eu tenho que tentar eu me resolver em relação ao outro. Não guardar ódio, não guardar vingança, não guardar mágoa. Porque se eu guardar tudo isso, eu não me resolvo. Aí eu tenho que voltar de novo. Entendeu, gente? Então ninguém está com as pessoas erradas, nos lugares errados. A gente está com aqueles que nós precisamos nos resolver. Porque é a necessidade da lei de causa e efeito. Nós não fomos mordomos fiéis. Então a vida te traz essas circunstâncias. Mas junto também ela te traz seres que te ajudam na caminhada. Que te apoiam, que te orientam, que te dão força para você seguir adiante. Não dá só o problema, dá as soluções também, dá as ajudas. São seres que nós granjeamos essas afetividades. E que alguns reencarnam conosco e outros ficam na pátria espiritual. Mas ninguém está abandonado. Então a gente tem que resolver aqui. Então, o que nós somos? Mordomos fiéis ou infiéis? Se eu me catalogar como mordomo infiel, vem a hora isso aí, o ultimato. Mude agora. Enquanto você tem o quê? Os bens, as possibilidades, o poder, a autoridade ainda de conduzir a sua vida para melhor. De poder redirecionar o seu caminho. Que a vida está te apresentando. Não deixe para depois. Porque pode não ter o depois. A mordomia pode acabar. E aí eu tenho que prestar contas. De tudo que eu fiz. Que eu fiz, que eu deixei de fazer. Que eu poderia ter feito e não fiz. Vou prestar conta de tudo isso. Que essa coisa assim que a gente sempre fala, vou largar de mão, jogo para Deus, Deus resolve. Pode esquecer. Senão eu não te mandava para cá. Se ele mandou você para cá, é que ele confia em você na solução daquela situação. Ele está depositando toda a confiança em nós, para que a gente resolva aqui. Não adianta empurrar para baixo do tapete. Nem dizer assim, na próxima eu resolvo. Não é a próxima. Que para juntar todo mundo de novo, não é fácil para a espiritualidade. Então, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Está lá no Evangelho. Então, é agora. Mudar as pessoas, a gente não vai mudar. Mudar o comportamento dos outros, esquece isso. Agora, você vai mudar você de como você recebe os efeitos dos outros em você. Essa mudança é sua. Quanto isso vai alterar você? Então, a mudança é em você. Porque a hora que você mudar, que você entender, que muitas vezes você foi o causador daquela situação que você está vivendo hoje, que pela lei a gente não conhece, porque a gente traz o esquecimento do passado, graças a Deus. Mas aquele problema muitas vezes foram causados por nós mesmos. E que hoje, pelo fio do destino, a gente volta a se reencontrar para quê? Para se resolver. Ou pelo menos amenizar um pouco mais. Então,
É o retrato da parábola. Como dizem as parábolas de Jesus, são mais atuais do que a gente possa imaginar. Cada uma é um livro de entendimento. Eu falo para vocês, eu li essa parábola uma vez, 2 vezes, 3 vezes, escrevi não sei quantas vezes, para conseguir assimilar isso. Porque é um balde de água fria na gente. Então é isso, gente. Vamos nos tornar esse mordomo fiel. Que é isso que a espiritualidade e os amigos espirituais estão esperando de cada um de nós. Gente, muito obrigada mais uma vez pela paciência de estar aí. Tá bom? Desculpe o meu atraso, mas é uma trajetória para chegar aqui, tá? E gratidão mais uma vez.